Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu ano passado, meu ano de 2016. Eu fiz uma postagem sobre isso, eu escrevi um texto. E nem sempre o que eu escrever eu vou falar aqui no vídeo, vai variar. Então nem sempre vai ter os dois, mas eu achei interessante falar disso aqui de novo, porque foi um dos textos que eu mais tive retorno, sabe? De pessoas falando que foi importante pra elas terem visto que eu passei por aquilo, porque elas estavam passando também e que de alguma forma elas foram encorajadas. Enfim, foi o texto que eu tive mais retorno. E eu acho interessante eu poder falar um pouquinho mais, porque eu acho que em vídeo a gente tem mais liberdade de falar. Eu quero falar, na verdade, começando pelo finalzinho de 2015, que foi quando eu saí do colégio, né, do terceiro ano. Naquela época, eu queria cursar Direito. Era o sonho da minha vida ser advogada, ser delegada. E eu sempre quis, a minha família sempre me apoiou. Eu tenho muitas pessoas da minha família que trabalham nesse ramo. E eu sempre quis, de verdade. Eu queria muito, de verdade. Como se eu não quisesse. E eu cheguei a passar na faculdade, numa particular, na PUC, que eu queria bastante. No dia que eu teria que ir pra fazer minha matrícula, eu recebi meio que um balde de água fria na cara, porque os meus pais vieram conversar comigo, falando que não ia ter como fazer a matrícula, que eu não ia poder entrar pro primeiro semestre do ano seguinte, porque eles estavam muito apertados. E a gente não ia poder. Eu não ia poder entrar. E assim, eu fiquei sem chão, literalmente, porque eu nunca tinha passado por isso. A gente nunca teve muito dinheiro, mas a gente sempre viveu bem. E eu nunca precisei trabalhar. Na verdade, eu não entendia que era legal, que era bom você ter o seu próprio emprego, você ganhar o seu próprio dinheiro. Assim, sempre que eu precisava, meus pais me davam, eu fazia tudo. Eu fazia cursinho de inglês, eu fazia academia, eu fazia, tipo assim, tudo que uma pessoa normal faz. E eles nunca falaram assim, olha, filha, você vai precisar trabalhar pra comprar suas coisas, pra estudar. Enfim, então eu achava que era tranquilo, porque as minhas irmãs fizeram, né, faculdade e tudo mais. Então, quando eles me falaram isso, eu fiquei muito chateada. Eu perdi o chão, porque eu fiquei assim, uai, o que eu vou fazer agora da minha vida, sabe? Eu fiquei muito perdida. E essa foi a minha primeira frustração. E aí o ano começou, eu tava muito mal, muito chateada. Eu questionava a Deus o tempo inteiro. Eu não tava entendendo, sabe? Eu acho que o pior de tudo foi que eu via os meus amigos entrando, eu via eles tirando carteira, ganhando o carro deles, eu via eles, tipo assim, fazendo tudo. E eu não podia fazer nada. Eu me sentia assim, parecia que eu não tava avançando, sabe? Que eu não tava crescendo. Então eu fiquei muito chateada. Eu comecei a procurar emprego em janeiro, fevereiro, março. Eu fiquei procurando. E como eu não sabia fazer nada, era meio restrito, né, os lugares que eu podia tentar um emprego. E o único que eu consegui, que era pra fazer uma coisa que eu gostava, porque na verdade o único trabalho que eu fiz na minha vida foi com a minha mãe, porque ela tem uma loja de roupas. Então, sempre quando ela precisa, eu vou pra vestir a roupa pros clientes e tudo mais, como se fosse tipo um manequim da loja, um manequim. Então, era a única coisa que eu sabia fazer. E eu consegui uma entrevista de emprego que era pra fazer exatamente isso, numa loja. E eu recebi um não também. Então aquilo foi acumulando e eu não via nada acontecendo na minha vida. E foi muito doloroso pra mim, porque eu nunca tinha passado por isso, né? Então eu me vi assim, num total silêncio de Deus durante uns 5 meses. Eu não ouvia nada, eu não sentia nada. Eu questionava, eu orava. Eu nunca deixei de orar. Mas sabe quando você nem tem força pra conversar? Então foi muito difícil. E aí, no meio de... mais ou menos em março de... Eita! No meio de junho... Não, no meio de maio pra junho... Eu ainda tava assim em casa, eu tava estudando em casa, só isso também que eu fazia. E aí um dia, o meu pai, à noite, falou assim comigo: tá tendo célula na casa da sua tia, e todos seus tios estão indo, seus primos, você não quer ir? Não. Aí no primeiro momento eu falei, tipo assim, não quero ir. E aí ele foi. Eu ainda não tinha me atinado porque tava acontecendo. E tava tendo uma célula da minha família. E é muito engraçado, porque só pra vocês entenderem o contexto. Eu oro pela minha família há anos. Anos. Sempre orei muito. Não só daqui de casa, mas a minha família toda. A gente sempre foi na igreja desde pequeno, eu e minhas irmãs, meus pais. A gente ia na oitava. E eu tenho lembranças muito legais disso. Eu gostava muito de ir pra escolinha, mas eu gostava também de ficar no colo dos meus pais. E todo final de culto, a gente sempre comprava uma pipoca salgada. E a gente voltava a pé pra casa e comendo essa pipoca. Então é muito legal lembrar dessas coisas. E a gente sempre ia juntas. Só que quando as minhas irmãs chegaram numa idade que elas podiam escolher se elas queriam continuar indo ou não, elas optaram
optaram por não ir mais. E a minha mãe, por uma série de fatores também, deu uma afastadinha, porque ela tava ficando muito sem tempo pelo trabalho. Então eu comecei a ir sozinha. Uma prima me convidou um dia pra ir na IMC, que é a Igreja Metodista Congregacional. Ela é lá do Floresta. E foi lá que eu assim, iniciei a minha caminhada cristã. Porque eu ia na oitava presbiteriana quando eu era pequena. Fala que é de Belo Horizonte. Gente, eu sou de BH. E aí eu comecei a ir na IMC com essa minha prima, a Bruna Amaral. E, gente, eu vou citar o nome de todas as pessoas das minhas histórias, tá? Então saibam disso. São histórias legais. Aí eu comecei a ir na IMC com essa minha prima e fiquei vários anos lá. Foi lá que eu fiz os meus amigos de verdade, sabe? Que eu posso contar com eles até hoje. Inclusive o Léo é um deles. Oi, Léo. Dá oi pra galera. Oi. Assim, foram anos muito preciosos na minha vida. E aí depois de um tempo eu voltei pra oitava e eu estou lá até hoje. E aí meu pai começou a ir comigo também e tal. Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que eu sempre orei pela minha família. E eu sempre sonhava em voltar a ir na igreja com ele, sabe? Com minha mãe, com meu pai. Porque assim, nos sábados nós temos os cultos de jovens. E aí a gente sempre vai com os nossos amigos e tal. Mas no domingo é dia de você ir com a sua família. Então, todo domingo, os meus amigos estavam lá com a família deles. E eu ia, tipo assim, cada vez eu sentava com alguma família dos meus amigos. E eu ficava muito triste, porque era o meu sonho que os meus pais fossem, sabe? É assim, pode parecer muito bobo, mas ainda é o meu sonho. E aí meu pai falou dessa célula e eu ainda não tinha me atinado e percebido que era da minha família. E aí na semana seguinte a minha tia me mandou uma mensagem e falou assim: Marina, a gente vai ter a célula de novo aqui na casa da vovó e a gente queria muito que você desse a palavra. Aí eu fiquei tipo assim, eu dar a palavra? Porque eu era muito tímida na época também, né? Então eu morria de vergonha. Eu acho que em nenhuma célula que eu participei da minha vida toda eu dei a palavra. Porque eu tinha muita vergonha, gente, de falar, de orar. Eu via meus amigos orando e, tipo assim, eu falava assim: nossa, eu nunca vou conseguir orar como eles. Eu nunca vou conseguir falar palavras bonitas. E mal eu sabia que Deus só quer que você converse com ele. Independente de ser uma palavra bonita ou não. É você conversar com ele, né? Mas na época eu era muito bobinha e jacu. E aí ela fala isso, e aí eu, tipo assim, na hora eu falei assim, não, eu vou então. Eu fiquei meio assim, com vergonha, mas eu falei que eu ia. E aí, tipo assim, eu fiquei preparando a palavra literalmente durante uma semana. Eu estudava todos os dias, eu ensaiava, eu ficava de frente pro espelho, eu morria de vergonha. Eu não sabia como que eu ia falar, mas aí eu fui, topei. Eu tava meio que à toa em casa mesmo. Aí chegou o dia e eu fui. E quando eu cheguei na casa da minha avó, todos os meus primos estavam lá, as minhas tias. A minha mãe não estava indo ainda, então só o meu pai que foi, daqui de casa. E aí eu dei a palavra. E foi muito bom. Foi assim, era como se eu não estivesse falando, sabe? Mas o Espírito. Era literalmente ali, Deus fluindo, sabe? Eu acho que quando a gente se deixa ser usada por Ele, nós somos meros instrumentos, sabe? Não vem da gente. Nenhuma palavra é nossa, é tudo dele. Então, eu comecei aí, toda semana. E aí eu fui, tipo assim, na terceira semana que comecei a entender. Não, peraí. Eu orei pela minha família durante todos esses anos pra que voltassem na igreja ou pra que se convertessem os que ainda não eram convertidos. E você, Deus, tá me dando uma célula na minha família. Eu fiquei assim, chocada, sabe? Eu fiquei assim 4 horas olhando pra parede tentando entender isso. E foi muito bom, sabe? Quando eu entendi o que ele tava fazendo. E aí que eu percebi que aquela frase é verdadeira, sabe? Que ele dá muito mais do que a gente pede, ou sonha, ou imagina. É muito mais mesmo, gente. Não tem condição. Comecei então a dirigir essa célula. E aí toda semana a gente ia. E tava indo cada vez mais pessoas. E a minha mãe começou a ir também. E eu lembro que o meu sonho era que ela me visse falando, pregando. Era o meu sonho. Assim, ela estivesse sentada de frente pra mim e me vendo pregar. Então ela começou a ir também. E foi muito especial. E ela tava orando e participando. E os meses foram se passando, né? E aí, em julho, os meus primos que moram no Rio, eles um dia me mandaram uma mensagem. Eu tava assim, nesse dia eu tava orando, eu tava meio chateada também, porque eu ainda não tava fazendo nada, eu não tinha perspectiva de nada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho, eu não tinha estudo, eu não tinha absolutamente nada. Então, eu tava triste nesse dia e orando, e eu tava sentindo no meu coração, assim, uma vontade de orar pra que Deus me desse uma oportunidade de fazer um curso. Eu sempre quis fazer um curso de missões, sempre mesmo. Eu queria ir pra Geocum. Mas eu não podia, né? Porque se eu não podia entrar na faculdade, quem diria fazer um curso desses? Que é caro, né? Tem um gasto. Só que eu senti de orar.
Era, tipo assim, a coisa mais impossível da vida de acontecer, mas eu tava orando. E nesse dia eu tava orando específico por isso. E eu lembro que eu peguei meu celular e eu vi um áudio dos meus primos lá do Rio de Janeiro falando comigo que eles estavam me observando há muito tempo na célula da nossa família e que eles queriam que eu fosse pra lá passar uns dias com eles, que muito do que Deus tinha pra minha vida ele ia me revelar lá. Aí eu fiquei assim, super empolgada, porque eu gosto muito deles, a gente não tinha muito contato, né, porque eles mudaram. E eu sempre quis conhecer, né, lá a base deles, onde eles congregam. Então eu fiquei super empolgada. E eu fui falar com meus pais e eles deixaram. Aí eu fui e lá eu fiquei sabendo desse curso, dessa escola de missões e capacitação ministerial que chama Ceifar, que meus primos fizeram e uma galera de lá também fez, que congrega com eles. E eles me falaram sobre esse curso, me falaram, tipo assim, como funcionava e tudo mais. E meu primo, assim, do nada soltou que ele ia tentar arrumar um desconto pra mim, que ele queria muito que eu fosse. E aí no primeiro momento eu fiquei, tipo assim, muito assustada, né, porque eu tava orando por isso. E tudo foi fluindo, gente, tudo. Era impossível dos meus pais deixarem eu ir, era impossível de eu pagar o que eu tinha que pagar, porque o curso é em Salvador. Então eu fui pro Rio em agosto e as aulas começaram também em agosto, dia 1º. E eu tava lá no Rio, tipo assim, deveria ser o dia 10, alguma coisa assim. Então, enfim, tudo foi se acelerando, foi dando certo. Eu voltei pra BH, eu conversei com meus pais. Era impossível da minha mãe deixar eu ir, mas assim, eu acredito que quando é plano de Deus, tudo flui, gente. Pode estar impossível na nossa vista, sabe? Mas flui de uma forma que a gente não consegue explicar. E é por isso que eu falo que a minha vida tem sido cheia de testemunhos, porque todas as coisas impossíveis que eu imagino acontecem. Eu fui pro curso, tive momentos incríveis lá, e o mais legal que eu queria mesmo deixar pra vocês foi que, assim, um ano que eu não tava esperando nada, que eu tava sem perspectiva de absolutamente nada. Foi um ano que eu me encontrei, porque na verdade eu fui pra esse curso procurando respostas, sabe? Eu fui pra lá procurando respostas do que eu ia fazer, do que Deus queria de mim, porque eu não tava entendendo nada, né? E lá eu conheci sobre ele e eu descobri que eu não sabia nada sobre ele antes de chegar lá. Foi muito precioso, porque eu entendi que a minha identidade estava nele. E quando a gente conhece ele, a gente conhece o nosso coração. A gente sabe quem a gente é, então a gente sabe o que a gente vai ter que fazer. E foi engraçado, porque tudo na minha vida mudou. Eu mudei, assim, todas as direções, sabe? Pra minha vida. Eu mudei o curso que eu queria fazer, eu mudei os meus gostos mesmo. Eu mudei, gente. Eu não sou a mesma Marina de um ano atrás. Isso é algo que, assim, se não foi de Deus, eu não sei o que é mais, sabe? Então foi um tempo muito precioso que eu tive lá. Eu me descobri, eu me conheci e eu não precisei mais perguntar qual era a vontade de Deus quando eu saí de lá. Eu cheguei na minha casa e eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. E foi logo nessa época, em dezembro, que eu tipo assim, engatilhei aí nessa vontade de criar o blog e mais pra frente, né, de ter o canal. Então, assim, eu já sabia o que eu ia fazer. E eu acho que é muito isso, sabe? Quando a gente conhece o Pai, a gente não precisa perguntar qual é a vontade dele. A vontade dele se faz em nós. Então, isso ficou muito marcado pra mim. Foi um ano que eu não tinha nada e eu acabei tendo tudo no final. Eu só não tava vendo antes. Eu acho que a nossa visão é muito limitada. Ele já vê o todo e a gente vê sempre uma parte do quebra-cabeça. A gente vê tão pouquinho. E isso muitas vezes faz a gente desacreditar. Mas é o que ele fala com a gente, é andar sobre a fé, é andar com a certeza de que ele cuida de todas as coisas. Na palavra dele fala que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que o amam. Então, se você confia, se você tem essa segurança nele, tudo flui. E aí você passa pelas situações difíceis e você vê que vale a pena, porque lá na frente ele tem um lugar de honra preparado para cada um dos seus filhos. E esse ano começou assim, um pouquinho da mesma maneira que começou o meu ano passado, mas eu tô diferente, eu mudei. Então eu posso estar passando pelas mesmas coisas, e eu acho isso até engraçado, eu tô literalmente passando pelas mesmas coisas, mas eu tô diferente. Eu tenho a minha confiança nele, eu sei que ele vai chegar com a provisão dele pra todas as coisas que eu preciso e pra minha vida toda. Então eu queria deixar isso pra vocês, encorajando mesmo, pra que vocês sonhem alto, sabe? E não desistam só porque vocês não estão vendo nada na frente de vocês. Eu acho que vai muito mais além, eu acho que a gente pedir por uma visão que vai além, sabe? A visão dele, não a nossa. Porque o ser humano é muito limitado. E pra que vocês não coloquem o Pai numa caixinha, limitando o poder dele também. Porque ele pode fazer muito mais do que a gente pede. E eu sou uma prova viva disso. Então eu quero encorajá-los mesmo pra que
vocês sonhem, pra que vocês orem, pra que vocês orem pedindo mais, sabe? Se vocês querem uma coisa, peçam mais, porque Ele vai dar muito mais. E nessa esperança, sabe? De que a nossa segurança tá nele, de que nele estão todas as coisas. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais, sigam tudo. Se vocês gostaram, deem um like e se inscrevam pra ficarem ligados toda vez que eu postar um vídeo. E beijinhos!